Amém. Semana, né? Vocês sabem que eu gosto de refletir durante as semanas. E eu tenho visto cada dia mais e refletir sobre isso durante essa semana, como Deus tem sido muito bom conosco. Deus tem sido muito bom. Deus tem instruído. Eu espero muito que não seja só uma visão minha, tá? Eu espero que todos os irmãos vejam isso, que Deus tem instruído diariamente qual é a vontade dele. Deus tem clareado isso para a gente. Na última mensagem da base, na última mensagem do Terra, não foi por querer, mas acabou calhando. Houve uma sequência de acontecimentos que nós estudamos. Nós falamos sobre o exemplo de Jesus na base, o exemplo de Jesus aqui, na sua última semana aqui na Terra, antes de morrer e ressuscitar. Depois, no Terra, nós falamos sobre a missão que ele deixou, e agora o que nós fazemos, observamos o que os discípulos estavam pensando naquele momento, e o que ele nos deixou para o dia de hoje. E meditando sobre isso, eu fiquei feliz, porque falando, você tem mais continuação, dá para tratar mais ainda, sobre um contexto ali, uma sequência. Eu comecei a meditar, meus irmãos, como eu vejo hoje em dia, muitos cristãos, muitos do nosso povo, da nossa família, que reconhecem o exemplo de Jesus, reconhecem e visualizam Jesus, os passos dele aqui na Terra, e falam, não, eu reconheço, tem que seguir mesmo. Reconhece o que Jesus fez, mas ainda assim escolhem viver uma fé muito superficial. Uma fé que é guiada por emoções passageiras e não estão a fundo, não querem estar a fundo, não querem aprender mais, se entregar mais. E eu fiquei pensando, por quê? A gente já falou, olha, beleza, devemos viver em santidade, e também sabemos que tem uma missão para nós, a missão que Jesus deixou. Só que aí, eu crio uma nova pergunta aqui, o que de fato é servir essa missão? O que de fato é viver nessa missão? E é justamente isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Deus falou comigo durante essa semana, durante esses dias, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos o tema de hoje, que é o arado e a fé. Amém? O arado e a fé. E para ter a nossa base aqui, gostaria de ler com os irmãos Lucas 9, do versículo 57 ao versículo 62. Quando eu tentei colocar na NVI, tá bom? Não sei se vai ser a mesma questão. Quando andavam pelo caminho, um homem disse a Jesus, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse, siga-me. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Vamos nos contextualizar aí. É muito bom. Se nós formos pegar tudo que a gente já conversou, base, terra e agora, você vai reparar que nós voltamos um pouquinho aqui no tempo, mas na cronologia aqui. Esse evento aqui ocorre antes da última semana de Jesus aqui na Terra, que nós já estudamos aqui na base. Jesus ele estava saindo da Galileia, indo em direção a Jerusalém, para aquela entrada que nós comentamos aqui. E a Galileia, ele estava saindo de lá, era a região que ele passou a maior parte do seu ministério lá. Jesus, ali na Galileia, muito do que ele ensinou, muito dos seus milagres, foi muito bem acolhido, muito bem recebido. As pessoas olhavam, viam, seguiam e sabe, era sempre uma boa fama, podemos dizer assim. Então na Galileia era isso. E aqui, essa viagem, essa jornada, a gente já consegue ver um contraste muito grande, porque a gente já conhece o fim.
Da Galileia ele vem de um lugar que era conhecido como Galileia dos Gentios, que era um lugar que acolhia a palavra de Jesus, e ele estava saindo de lá para Jerusalém, Jerusalém que era um lugar, um centro religioso, um lugar sério, né, se a gente já pode dizer dessa forma, só que se tornaria o palco da rejeição de Jesus ali, se tornaria o palco da crucificação de Jesus. Então a gente já consegue ver, a partir dessa caminhada, esse contraste. E por que eu já falo sobre esse contraste? Porque momentos antes desse trecho que nós lemos, Jesus, nessa caminhada, ele ia passar por Samaria. E ele mandou uns discípulos irem na frente, falando, olha, já vai preparando algum lugar, preparando alguma coisinha para a gente passar por lá. E quando as pessoas souberam que Jesus estaria vindo para lá, e qual era o motivo, né, porque ele sairia de Samaria e iria para Jerusalém, eles rejeitaram. Falaram, não é para ficar aqui não. Não vai, não vou preparar nada não. Tanto que quando os discípulos voltam, eles voltam indignados. Eles voltam falando assim, Jesus, não te querem lá, manda fogo, vamos queimar tudo, entendeu? E Jesus falou, não, fica tranquilo. Não. Então a gente já consegue ver o que estava acontecendo. A gente já consegue ver esse contraste. E Jesus nessa caminhada. Essa saída, ela também marca uma transição teológica muito significativa, porque ele deixa para trás um ambiente de apoio relativo ali do povo e avança para a cidade que vai matar. Avança para uma cidade que vai ter resistência total. Então é uma transição muito importante. E esse trecho agora que nós lemos, é um momento dedicado para preparar os discípulos. E principalmente, nós já sabemos, para nos preparar também. Porque Jesus, ele queria ficar nítido o que é o reino de Deus e o que é servir ao reino. E aí a gente encontra a presença de 3 pessoas, 3 homens, não se fala o nome deles, mas 3 personagens, cada um distinto um do outro. O primeiro, como a gente leu, ele se oferece espontaneamente para Jesus, falando assim, olha, eu vou te seguir, para onde é que o Senhor for. O segundo, ele pede permissão para enterrar o pai, assim, eu só preciso enterrar meu pai, aí eu venho. E o terceiro, ele fala, eu quero dar um tchau para os meus parentes, dar um tchau para a minha família. E não são aleatórios os diálogos, meus irmãos. Tudo que está escrito na Bíblia tem um propósito para que a gente aprenda algo. Eu gosto de pensar o seguinte, se é um erro, se é algum problema, é para a gente aprender a não fazer igual. E se são conversas, diálogos, principalmente diálogos que quando a gente olha a primeiro momento, a gente não entende a fala, tem algo por trás. Então não era aleatório. Cada personagem aqui representa diferentes níveis de comprometimento com o reino de Deus. E a resposta de Jesus para cada um é o sentido verdadeiro do reino de Deus. Então, cada nível, Jesus dá uma resposta falando o que de fato é o reino de Deus, o que de fato é a missão, o que de fato é servir nela. E é isso que nós vamos avaliar juntos agora. Cada um desses encontros nós vamos dar uma desfragmentada aqui, tá bom? O primeiro, eu apelidei ele, né? Ele já não tem nome, então apelidei ele de o discípulo entusiasmado. Vamos reler só esse trecho, que é o 57 e o 58. Quando andavam pelo caminho, um homem disse a Jesus, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm tocas e as aves dos céus têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Beleza? Esse homem, que a Bíblia não narra quem é, qual é o nome dele, ele se aproxima espontaneamente de Jesus. Obviamente, a gente já pode imaginar que Jesus ele nunca caminhava só. Estava sempre rodeado de discípulos e rodeado de pessoas que conheciam, ouviram falar sobre Jesus, ouviram falar sobre os milagres, ouviram falar sobre quem ele era e estava ali de curioso. E esse homem, ele está ali no meio. Jesus em nenhum momento puxou assunto com ele. Ele foi lá e falou, olha, Senhor, eu vou te seguir por onde é que o Senhor for. Já comigo. Entusiasta, né? Tô aqui. E quando a gente lê, a gente fala, pô, nobre, legal, né?
A gente precisa de pessoas que estejam dispostas a fazer algo, dispostas a estar na missão, né? Só que se nós olhamos a resposta de Jesus para ele, que a gente já vai entrar nela, só de analisar uma resposta meio complexa, você percebe que não era tão nobre assim, talvez. Pode ser que essa pessoa estava com algo muito superficial, ou talvez algo muito ingênuo. Este homem não sabia o que ele estava fazendo. E nós percebemos isso pela resposta. Jesus ele fala assim, olha, resumindo, o que Jesus falou com a raposa tem toca, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele estava mais ou menos, Jesus respondendo para esse rapaz, falou, olha, eu não tenho um lar fixo, não tenho conforto, não tenho estabilidade. Se você quer me seguir de verdade, você precisa saber disso. Era mais ou menos isso que Jesus respondeu para aquele rapaz. E essa resposta, ela querendo ou não, me faz lembrar um pouco sobre paixão e amor, que nós já falamos aqui, né? O que é paixão? Nós já sabemos. Um sentimento intenso, alto, só que volúvel. Ele geralmente está ligado às emoções ali, principalmente a atração, a idealização. Quando você está na paixão, você já visualiza, eu vou fazer isso, vou ser assim e tal. E paixão, estou falando assim, no geral. Às vezes a gente tem até uma paixão, por exemplo, passa na concessionária, olha um carro, muito mais do que você consegue pagar, né? E você fala, nossa, imagina eu naquele carro, dirigindo, saindo por aqui. Isso é idealização, é a paixão. Então a gente sabe, paixão ela é assim, só que é temporário. E muda conforme as circunstâncias. E o que é o amor? O amor ele é maduro, ele é estável e ele é profundo. Principalmente isso, o amor ele é profundo. Ele vai muito além das emoções. Você pode estar triste, pode estar feliz, mas você ama. Seu carro quebrou, você vai estar triste, vai gastar um dinheiro para arrumar, mas você ama ele. Me leva para onde eu preciso, tá ótimo. Então o amor ele é fundo, ele é profundo, ele é estável. Ele cresce também conforme o tempo. Ele fortalece na convivência. E convivência verdadeira, não só idealizada. Então o amor ele não cresce só no que você imagina, mas na conversa, na vivência. O amor ele é um sentimento, mas ele é uma escolha consciente. Você escolheu amar, independente da situação. Eu, procurando um pouco mais sobre isso, achei uma frase do Rubem Alves. Pelo que eu pesquisei, ele também é psicanalista, mas também era pastor, pelo que eu pude ver. Não sei, mas a frase é muito boa. Ele fala assim, a paixão é querer ter, o amor é querer ser. E ela reflete muito bem isso. Esse homem, que nós vemos aqui, ele apresenta um compromisso movido pelo entusiasmo, como a gente já falou. Ou seja, ele está impulsionado por uma paixão momentânea. Uma expectativa do momento, uma expectativa das emoções, uma idealização do que ele via naquele momento. Tudo pensando no futuro. Eu vou te seguir para onde é que o senhor for. Só que, o que acontece? Ele não via tudo. Ele estava vendo, talvez, imaginando, pelo que ele já tinha ouvido falar ou visto, o que Jesus fazia. Então, eu vou viver só de milagre em milagre. Vou viver de vitória em vitória. Então, Jesus, eu vou para onde o senhor for. Vou fazer o que o senhor quiser. Só que Jesus ele não queria deixar esse homem seguir nessa ilusão. E aí ele alerta, que é essa resposta que nós vimos. E aqui está um ponto muito importante. Jesus ele não procura pessoas apenas apaixonadas pela sua obra. Ele busca pessoas que amem a sua obra de uma forma madura, profunda e incondicional. E é muito diferente essas duas questões. Quero ler com os irmãos o Lucas 9, o 23. Lá diz o seguinte, Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quando nós olhamos o trecho que nós lemos desse primeiro homem, quando nós olhamos esse trecho que nós acabamos de ler, nós percebemos que seguir a Cristo, viver na missão,
tem um preço. E qual que é o preço? Negar a si mesmo. E essa resposta, juntando isso tudo, é a resposta que Jesus estava dando naquele momento, é a resposta que Jesus nos dá. Jesus fala mais ou menos assim, para a gente, dia após dia. Eu estou te chamando para uma jornada, só que sem garantia material. Você vai se cansar, não tem volta para casa, não tem conforto. Se você quer vir comigo, você precisa estar disposto a deixar tudo para trás. Você precisa estar disposto a negar a si mesmo. E aí você olha e vê assim que muitos cristãos hoje não estão nessa vibe. Eu vejo principalmente, e eu vou falar que ultimamente a minha oração tem sido essa. Uma oração de que as pessoas enxerguem a Deus não pelo sentimento. Não só pelo sentimento. Essa semana, por exemplo, eu precisei cobrir uma pessoa no meu trabalho, então iniciei umas coisas aleatórias, nada a ver com o que eu estava fazendo, então eu estava bem tenso, né? Aí tinha as coisas da base, então o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou focar só nessas duas coisas. Então eu não vou jogar, não vou me distrair com outras coisas. Pouca coisinha ou outra me distraía, mas assim, eu estava focado. E aí nessa semana, por eu estar focado, muito focado, mais focado do que normal, eu estava muito emotivo, entendeu? Aí eu estava vendo, aí Dia das Mães, né, já Dia das Mães amanhã, aí eu estava vendo, aí eu comecei a chorar com uns vídeos de TikTok aleatório. Eu olhando, eu falei, meu Deus, por que eu estou chorando, sabe? É emoção, né? Tá tudo bem ter emoção. Só que o que a gente precisa, e o que muitos cristãos de hoje não entendem, que não dá para viver só na emoção, porque a emoção é passageira. A emoção, ela é passageira. Eu sou um cara muito emotivo, sim, mas eu não fico chorando todo dia. Brinco com a Fê. A Fê, ela é um pouquinho mais, né, chora um pouquinho mais. Só um pouquinho. Só uma coisa pouca. Mas eu falo para ela assim, mas o fato de eu não estar não significa que eu não tenha a emoção, entendeu? Então, quando eu olho para os cristãos de hoje, eu vejo assim, legal, que bom que você está bem com Deus, você está ali feliz, mas entenda que, tipo, não é isso que define as coisas. E Jesus estava querendo falar, não é essa situação que vai definir todo o contexto. É um pouquinho mais difícil. É um pouquinho mais trabalhoso, um pouquinho mais penoso. Só que muitos estão movidos por esse entusiasmo inicial, por essa emoção. E aí, olhando para trás, falando assim, olha, eu vi o exemplo de Jesus, eu vi que Jesus deixou uma missão para nós. Só que a resposta de Jesus assusta a gente. E aí eu não quero abrir mão do meu conforto. Aí eu não quero abrir mão do, não vou. Não vou me dispor, porque eu tenho coisa, eu vou me atrapalhar tudo na minha semana. Não, melhor não. Ou, não vou no sábado na base, porque é Dia das Mães amanhã, eu tenho que preparar um monte de coisa. Entende? A gente não quer abrir mão do conforto. E aí a gente fica só nessa paixão. E não significa que paixão é ruim, paixão é importante. Só que ela é um pontapé. Porque a paixão, ela dá cor, ela dá intensidade, ela dá energia. Só que se ela não pode, quer dizer, ela tem que amadurecer para virar um amor. E se ela não faz isso, ela esfria, ela some. Então, é por isso que muitos de nós, vivemos só no raso. Eu gosto de pensar, eu já falei isso aqui, mas eu gosto de pensar que um relacionamento com Deus é igual um oceano mesmo. Você vai na praia, eu tenho um pouquinho de receio da praia, né? Então eu fico só no raso, né? Fico só no raso. Bate água no pé, eita, vamos comer camarão agora. Entendeu? É mais ou menos assim. E muitos de nós estamos com medo. E aí fica só no rasinho. Não vou lá no fundo não. Muito trabalho. Vou para frente, não vou ficar só aqui. Estou cansado demais. Eu já ouvi, já usei essa frase como justificativa para não mergulhar a fundo nessa missão. E a frase que eu compartilhei aqui, né? A paixão é querer ter, o amor é querer ser. A gente pode traduzir algo mais ou menos o seguinte, olha, paixão é querer ter Jesus por perto. O amor é querer ser como Jesus.
E aí tem uma frase que eu já ouvi, eu acho ela dura, mas vai passando os tempos e eu acho que ela é real. Muitos de nós não amamos Jesus. Porque se a gente amasse Jesus, a gente mergulhava de cabeça. Igual criança quando o pai está na piscina e fala, pula filhão, mas a criança não dá nem tempo, né, de você se preparar, já vai. Se a gente amasse, a gente estava a fundo, independente da situação. Enfrentaria as dificuldades porque a gente sabe que Ele está ali. O que a gente vê, o que eu vejo, é que tem muita gente só apaixonada por Jesus. E legal, que bom que você está apaixonado. Só que aí, às vezes você sente um arrepio aqui, um friozinho na barriga, e só. Porque você está com medo de se cansar, você está com medo de sair da zona de conforto, só na superfície, ou só boiando. Jesus falou com aquele homem, fala com a gente, se você quer me seguir, preciso que você saiba, não tem conforto. Verdade. Mas eu vou estar com você, para sempre, para toda a eternidade. Queria ler com os irmãos, Filipenses 3, versículos 7 e 8. Fala assim, entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei-as todas fora, a fim de poder colocar minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim, todas as outras coisas perderam o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo. Amém? A gente tem que, de fato, ser assim. Nada mais vale do que o que eu já tenho. O meu relacionamento com Deus é muito mais valioso. Teve um acontecido na igreja do meu tio, em que uma determinada situação, uma pessoa veio a falecer. Depois de muita oração, ela faleceu. E meu tio deu uma resposta. É engraçado, porque às vezes a gente... isso faz já um tempo, né? Às vezes a gente tem certos relacionamentos, né? Por exemplo, meu relacionamento com meu tio é um relacionamento muito mais brincalhão, né? Então, quando fala uma verdade, você já fica, meu Deus, que isso? Essa versão nunca acessei. E ele falou uma coisa para aquela pessoa que tinha perdido esse ente querido. Ele falou assim, olha, o maior milagre já aconteceu. Porque essa pessoa está com Cristo. Não tem mais dor. Eu falei, putz, é verdade. Não tem maior milagre. Não tem maior bênção. Não tem maior coisa do que estar com Deus. Do que ter a Deus. Então o que Jesus espera, e Jesus não mente, é falar assim, olha, não é fácil, a missão é difícil. A missão é dolorosa, a missão cansa. Eu preciso que você saiba disso. Só que o que você precisa saber é que eu vou estar com você. E que você já ganhou muito mais por estar fazendo isso. Quando a gente alcançar essa questão, essa vibe, esse pensamento, aí que a gente vive melhor. Sabe, não é desdenhar das coisas, não é deixar de lado as coisas terrenas. Não, resolve elas. Mas entenda que não são elas que resolvem a tua vida. Você já ganhou muito mais. Se você perder o que tem aqui, tá tudo legal, tá tudo bem. Bola para frente. A salvação é tua. Ou seja, se você aceitou a Cristo, você conhece Ele, se você se entregou, confessou, tem fé, já está ganho, já está ótimo. Amém? Então seguir a Cristo é seguir com amor, confiando o seu futuro em Deus. Amém? Vamos agora analisar o segundo homem. Eu chamei ele de o discípulo hesitante. Então vamos ler lá agora, é o 59 e o 60 do Lucas 9. Aí, fala lá. Então a outro ele disse, siga-me. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar meu pai. E Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Diferente do primeiro homem, esse cara aqui não se ofereceu.
Talvez aí uma viagem, olhando aqui, lendo. Talvez ele estava ali por perto, ouviu falar de Jesus, ouviu falar dos milagres, ficou curioso, queria ver, se encantou, só que não estava com muita vontade de se enturmar, não. Queria só ficar ali olhando, falou, deixa eu ficar só aqui, ó, sem ser notado. E aí a Bíblia diz o seguinte, que depois dessa conversa com o primeiro homem, Jesus vira para esse segundo homem e inicia a conversa. E ele já inicia assim, ó, siga-me. Direto, reto, curto. E acho que esse homem deve ter sido pego de surpresa. Ele não negou. Mas ele faz só um pedido ali. Ele fala, beleza, mas deixa eu só sepultar o meu pai. E aí eu venho. Beleza? É o famoso, não, vamos ver, vamos marcar. Né? A Bíblia, por que eu falo isso? Porque a Bíblia ela não relata a morte do pai desse homem. E eu vou falar muito, muito real para você. É muito estranho uma pessoa que perdeu o pai estar fazendo qualquer outra coisa que não seja cuidar do velório do pai. Se o pai já morreu, já enterraram, já fizeram velório, então beleza. Mas ele fala, não, eu quero sepultar meu pai ainda. Então é algo que viria. Então é muito estranho uma situação assim. O que me leva a crer que o pai desse homem ainda estava vivo. Talvez no final da vida. Mas ainda vivo. Só que não dá para saber. Quanto tempo a mais? São meses? Pode ser. Mas pode ser anos. Então o homem olhou para Jesus e falou assim, olha, eu te sigo, mas deixa eu resolver os meus afazeres familiares primeiro. Deixa eu resolver as minhas questões. Ele não disse não, beleza, mas ele hesitou. Essa hesitação foi envolvida numa capa de responsabilidade. E aí vem a resposta de Jesus. Ele fala, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. E aí eu confuso, como é que os mortos podem sepultar outros mortos? Humanamente falando, isso é impossível. Não dá. Se humanamente falando não é possível, então Jesus não estava falando humanamente ali. Ele estava falando no espiritual. O que nos leva a crer que Jesus ele estava usando uma linguagem para referir que as pessoas que estão mortas são as pessoas espiritualmente mortas. Ou seja, as pessoas que não atenderam o chamado de Deus. Que não atenderam a missão. Que escutaram, mas negaram. Então, quando ele fala, ele está quase falando assim, olha, deixa que aqueles que não vivem na vida espiritual, cuidem das coisas temporárias, cuidem das coisas terrenas. Agora, você vá e cuide dos assuntos celestiais. Essa resposta é um convite urgente. Porque Jesus já tinha falado, ó, siga-me. E é curto, justamente só para assim, ó, vamos embora. E já vem, e vamos caminhando. Não tem tempo para conversa. Então é um convite muito urgente. Só que muitos de nós carregamos um nível de compromisso hesitante. E aí, vamos meditar aqui. Quantas vezes a gente não usou desculpas disfarçadas de responsabilidade para adiar o que Deus espera da gente? Eu vou falar aqui um exemplo de quando eu era criança. Minha mãe, meu pai visualizam isso muito bem. Porque às vezes meus pais pediam para ajudar em casa. Tem que, sei lá, limpar, varrer o chão, limpar os móveis. E aí, não dá. Queria muito. Mas eu tenho lição para fazer, mãe. Tenho prova. Não vai dar, tem que estudar. Eu tinha tarefa? Tinha. Tinha prova? Tinha. Mas você acha mesmo que eu estava pensando nisso? Provavelmente, eu lembro algumas vezes de a minha mãe falar, meus pais falarem, né? Não somente minha mãe, mas meus pais falarem justamente quando eu estava jogando. Aí eu estava jogando, ó, tem que limpar a casa. Aí eu desligo e falei, mãe, lembrei que eu tenho que estudar, olha. Tá bem que a senhora falou. E aí eu estava disfarçando.
a minha relutância em ajudar na casa, minha mãe sempre falou, isso aqui, você mora aqui também, então é o seu dever. Você vive aqui, é o seu dever ajudar em casa. Eu falei, beleza. Então eu estava deixando de lado, né, essas questões com uma máscara de responsabilidade. Mas meus pais sabiam. Tanto que nunca dava certo. Falei, você vai estudar? Então estuda, né? E aí era o pior estudo que eu tinha, né? Mas quantas vezes nós já não agimos assim com Deus? Ó, Senhor, eu até quero servir. Eu até quero trabalhar na obra. Só que... E aí vem os 3 pontinhos, né? Aí, não, eu preciso aprender mais antes de sair para pregar. Não, eu preciso arrumar minha vida primeiro. Como é que eu posso pregar o teu amor se minha vida está toda bagunçada, né? Vamos arrumar minha vida primeiro. Ah, não, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que fazer tal coisa. Essas responsabilidades, muitas vezes, são desculpas bem vestidas. Por que eu digo isso? Porque se fosse de verdade uma coisa que precisava ser resolvida, a gente já tinha feito. Já tinha feito muito tempo atrás. Se de fato fosse uma preocupação sua, que você precisa aprender mais para pregar, você já estava fazendo. Se fosse de fato uma preocupação sua, arrumar sua vida primeiro, você já tinha arrumado ela. A gente só lembra dessas coisas quando Jesus nos chama. A gente só lembra dessas coisas quando Jesus fala, olha, eu preciso de você. Fala, opa, estou ocupado. O chamado de Jesus, ele é urgente. Acho que fica muito mais claro quanto mais tempo passa. Cada dia você olha as notícias e você fala, meu Deus do céu. Eu preciso trabalhar. Jesus já morreu por você. Jesus já te escolheu. Ele já te entregou uma missão. E essa missão, negar a si mesmo, seguir os passos de Jesus. É o ID. É hora da gente parar de ficar inventando desculpa, justificativa. Não estou falando que assim, a gente tem que esquecer das nossas preocupações terrenas. Não. Mas não podemos usar elas, ou criar problemas, para justificar o fato do que eu não estou fazendo no reino. Eu não posso ficar inventando as coisas para, é por isso que eu não vou, é por isso que eu não faço, é por isso que não sei o quê. Eu brinquei agora com os irmãos, né, falando da chuva, né? E parabenizando que nós vencemos a chuva. Mas a gente não pode usar esses motivos. Ai, a chuva está muito forte hoje. Ah, não vou não. Meu irmão, você é feito de barro, não de açúcar. Mas a gente não pode inventar essas coisas. A gente tem que parar. Parar de colocar assuntos terrenos na frente dos assuntos celestiais. Os assuntos divinos. Os assuntos que Deus deu para você resolver. Lá em João 9, versículo 4, fala assim, ó, é necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Isso aqui já deixa muito claro. Tem coisa que só você vai fazer. Só você pode fazer. O Jefferson hoje veio, falou... O Jefferson é maravilhoso para conversar com as pessoas. Ele falou que estava conversando com um cara no Uber e tal, já ajudando ele, já convidou ele para cá. Infelizmente não veio, né? Não pôde. Mas falou. Eu ia lançar esse Uber? Não sei. Talvez em algum momento. Talvez, mas tá ali. É o momento dele, é a hora dele. Cada um tem o seu lugar de trabalho, né? Sua região, seu território para poder trabalhar. Nós somos missionários. Quando a gente se junta aqui para reunir, fortificar, aprender mais, e aí a gente vai em missão. Você vai em missão para a tua casa, talvez. Você vai em missão para o teu trabalho. Vai em missão para o teu vizinho. E é necessário, porque o dia final se aproxima. O fim dos tempos se aproxima. E aí ele fala, a noite se aproxima, onde ninguém mais vai poder trabalhar. Então é urgente essa missão. Seguir a Cristo, então, é seguir sem hesitação. Confiando o seu presente, as suas questões, para Deus. É assim que a gente segue a Cristo. Amém? Vamos lá para o terceiro, então? O terceiro rapaz.
esse homem é destacado no Lucas 9, versículos 61 e 62, né, que fecha. Então vamos reler. Ele fala assim: ainda outro disse: vou te seguir, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Talvez esse terceiro rapaz tivesse escutado tudo que Jesus já tinha falado, tudo que Jesus já fez, tudo as obras, né? E ele estava nesse momento, nesse contexto, provavelmente ele deve ter escutado tudo isso, compreendeu o verdadeiro custo de seguir a Jesus, não tentou dar desculpas, né? Só que ele colocou uma condição, ele impôs uma condição. Só olha, tanto que começa, não Jesus falando com ele, mas começa com o homem respondendo, um terceiro homem falando assim: olha, eu vou te seguir sim, não estou negando, mas eu tenho uma condição aqui. Eu preciso voltar para minha casa só para me despedir da minha família. E aí a gente pode até olhar e falar: não, tá tudo bem, não é? Ué, se eu vou mudar de vida, se eu vou parar, por exemplo, nesse caso, né, ia largar o trabalho, né? Se eu vou mudar totalmente, radicalmente a minha vida, é normal, né? A gente imaginar, não, eu vou voltar para casa, para despedir da minha família. Razoável. Só que, mais uma vez, pela resposta, não me parece que foi algo razoável. Jesus estava visualizando algo. E aí Jesus ele responde com uma comparação que ele tira do campo da agricultura, para transmitir uma questão, uma lição profunda. Ele fala: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Relembrar aqui, arado. O que é arado, né? Era um instrumento, ainda é um instrumento, mas antigamente era só dessa maneira. Que era um instrumento que era usado para revolver a terra, ou seja, para cavucar mesmo. E lá onde eles estavam, o solo era muito compactado, muito duro. Não dá só para cavuca, joga a semente, tampa, água. Não dava. Então tinha que pegar na veia da terra mesmo. Então o arado era uma máquina que vinha assim, revirando toda a terra, revirando tudo, para preparar o solo para semear. E esse trabalho ele era difícil, era um trabalho pesado, então usava-se animais para dar essa força. Geralmente era boi, geralmente cavalo, para dar uma força maior. Então prendia ali 2 bois, ali prendia-se umas cordas, né, no arado para os bois irem puxando ele. Só que não dá simplesmente pro animal sair puxando. Então precisava do agricultor ali, né? Qual que era a missão do agricultor? Ele pega o instrumento para guiar os animais e manter uma linha reta. A missão dele é essa: só vim aqui e vamos embora, vou guiar. Porque qualquer distração pode atrapalhar o suco. Atrapalhando o suco, atrapalha a plantação. Muitas vezes também pode até danificar o equipamento. Então era muito importante que fosse em linha reta. Não pode sair disso aqui. Ele também não podia olhar para trás, para olhar se estava tudo certo, porque senão ele pode perder noção do que é reto. Por exemplo, ele está aqui vindo. Aí eu vou ver se está tudo certinho. Aí pode ser que já começa a vir aqui, né? E aí o que para mim era reto virou torto. Então a missão dele: guiar os animais, deixar o arado certinho, e ele tinha que estar com os olhos fixos na frente. Ele tinha que estar ali centrado, porque tinha diante dele. E aí, só observando isso tudo, a gente já consegue imaginar, visualizar o que era a resposta de Jesus para aquele homem. Seguir a Cristo exige um comprometimento inabalável. Ou seja, não dá para a gente ficar olhando para o que a gente deixou para trás. Não dá para ficar olhando para as dúvidas, não dá para ficar olhando até para os acertos. Não dá para ficar vivendo de passado, né? Tem aquela frase: quem vive de passado, museu, né? Nós não. Então não dá para ficar olhando para trás. Talvez, por exemplo, aquele homem, voltando para casa, esperasse uma reação da família, tipo: olha, eu não vou negar,
Mas eu vou lá ver minha família, falar o que está acontecendo, talvez na esperança de ouvir uma resposta de vai não, filho. Fica. Aí fala, minha mãe falou, meu pai falou para eu ficar, vou ficar. Ele estava um pouco preso. E Jesus, ele estava, de uma certa forma, querendo alertar tanto aquele rapaz, quanto a nós, que quando nós aceitamos a missão, quando nós aceitamos o ID, nós temos que estar prontos para deixar tudo para trás. É de novo negar a si mesmo, que a gente já falou aqui. Abandonar aquilo que te prende. Abandonar aquilo que te deixa preso, te impede de avançar. Olhar para trás, se perder o foco, pode só fazer a gente errar. Pode só criar caminhos tortos. Isso vale também para os erros. Se você ficar olhando para o seu passado, tipo, puxa, eu fiz tal coisa, eu errei nisso, eu errei naquilo, só aqui, ó, remoendo. Ficar olhando para os seus erros pode criar novos erros, às vezes iguais, às vezes uma coisinha ou outra ali semelhante, às vezes totalmente novos. Porque você está focado lá atrás, você não focou no futuro, na frente, no agora. Não olhou para o futuro. Não está olhando firme, reto. Jesus, ele não procura discípulos condicionais. Pessoas que estão presas, pessoas que deixam as coisas impactarem a sua caminhada. Pessoas que colocam condições. Não, eu preciso fazer isso aqui. Não, você não precisa fazer isso aí. Ele chama pessoas que entendem que quando você segue a Ele, você recebe uma nova vida. E ao receber uma nova vida, você só precisa se concentrar em Jesus. Quero ler com os irmãos, 2 Coríntios 5, o versículo 17. Lá fala o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Amém? Então, se você é uma nova criatura, você não vive mais daquilo que você deixou. Se você já negou a si mesmo, você negou. Você não vive mais aquela vida. Seguir Jesus, então, é seguir de forma incondicional, deixando tudo o que você deixou para trás, de fato, para trás. Amém? Eu já quero fechar, quero concluir aqui. Vamos só recapitular. Os 3 estilos de discípulos que nós abordamos hoje. O discípulo entusiasmado, né? Aquele que sente paixão por Jesus, mas recua quando entende qual é o custo de seguir a Jesus. Ele quer ter Jesus por perto, mas não está muito bem pronto para ser como Jesus. O discípulo hesitante, aquele que reconhece o chamado, mas adia a resposta. Se esconde atrás das responsabilidades, que aparentemente são legítimas, mas só para não enfrentar a urgência do reino. E o discípulo condicional, que a gente acabou de falar, que é aquele que aceita seguir, mas impõe suas condições, que fica olhando para trás, dividido do que deixou e o que tem pela frente. Não consegue viver uma coisa só. Cada um desses encontros, Jesus, cada uma dessas respostas, né, na verdade, Jesus, ele não diluiu o chamado, ele não deixou fácil. Está muito forte? Vamos botar um pouquinho mais de água. Não. Jesus não facilitou o caminho. Também não. Só que ele mostrou que para seguir, para viver nessa missão, tem que ter compromisso, e é um compromisso total. Mas por quê? Será que Jesus não se importa com as nossas necessidades, então? Se é algo muito difícil, será que Jesus não olha para a gente? Será que Jesus ignora as circunstâncias? A verdade é que Jesus, o ponto central de tudo, é que Jesus, ele convida a gente para ter uma amizade com Ele. É uma amizade verdadeira, uma relação de amor, um amor profundo. Olha, a gente leu. Jesus, ele estava caminhando da Galileia para Jerusalém.
e ele estava fazendo isso por amor. Porque Jesus sabia o que vinha pela frente. Jesus já sabia cada detalhe do sofrimento, cada detalhe da rejeição, da traição. Ser traído é horrível. Você só pode ser traído por alguém que você é de confiança sua. Então imagina a traição. Sabia da crucificação. Em nenhum momento ele recuou. Ou seja, mais uma vez, Jesus ele é um exemplo de compromisso. O melhor que já existiu. Jesus, com pleno conhecimento de que tudo aconteceria, ele não vacilou. Ele não foi um discípulo entusiasmado, que só estava feliz ali, mas se afastaria do alto custo. Ele também nem foi um hesitante que adiou a missão. E você pode observar, era difícil, Jesus fez aquelas orações: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo faça a tua vontade. A vontade ali existia, mas em nenhum momento ele hesitou. Ele em nenhum momento adiou a missão. Fala, a sua vontade seja feita. Jesus também não foi condicional. Ele não pôs limite à entrega. Falou, eu morro por eles, mas sem chicote, hein? Ou sem levar a cruz para lá. Muito difícil. Não dá. Ele não quis voltar atrás. Já pensou? E ele podia. No meio daquilo tudo, ele cansei. Joga a cruz e vai embora. Ou seja, ele foi um modelo perfeito de discípulo que tem. Ele estava com a mão firme no arado. Avançou reto, sem olhar para trás. A gente conhece bem o ID, né? O ID. Façamos o ID. Mas talvez a gente não tenha experimentado falar o seguinte: ide comigo, Senhor. Eu irei, mas vai comigo. A gente quer as bênçãos, e às vezes a gente quer as bênçãos do reino também. Só que a gente precisa entender que a maior bênção é já estar com Jesus, que a gente já falou. Às vezes a gente quer bênção material, às vezes a gente já está mais evoluído, não, só quero bênçãos espirituais. Mas a maior bênção que você pode ter, você já tem. Jesus ele só espera que você caminhe junto com ele, amigo, lado a lado, suportando os desafios dessa jornada, ciente de que a missão pode ser difícil, mas o lucro que tem lá no céu, o lucro celestial, ele é eterno. A glória que vai vir ali, quando nós estarmos com Deus, é muito maior. O que Jesus ele mostra nesses três encontros, nesses três personagens, é que ele não está buscando admirador superficial, nem seguidor de meio período. Olha, agora eu vou, agora não, agora eu estou, agora não. Ele está procurando gente, está procurando discípulos comprometidos de forma total, que entendem o valor do reino e estejam dispostos a avançar sem olhar para trás. Quero ler com os irmãos Filipenses 3,14. Porque aqui, Paulo ele revela o segredo da vida de um discipulado genuíno. Ele fala, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo ele entendeu realmente o que é amar a Jesus, o que é o ID, o que é a missão, o custo dela. E entendeu muito mais qual é o prêmio, que é um prêmio que você não vê, não é um prêmio palpável. De fato, não é um prêmio palpável. Mas ele entendeu qual é o prêmio. Não é um compromisso dividido, uma paixão momentânea. É uma amizade profunda que nos impulsiona a prosseguir. Jesus ele quer amigos que o amem de verdade, justamente para cumprir o que ele mesmo já falou lá em João 15,15, que ele falou, já não te chamo mais de servo, mas eu tenho chamado você de amigo. Ou seja, é uma relação muito maior. Quando nós realmente compreendemos tudo o que Jesus fez por nós, quando nós realmente reconhecemos o valor do sacrifício de Jesus, a única resposta possível é a entrega total. Não é por obrigação,
Não é. É gratidão mesmo. Não é por medo, não, é por amor. Eu não me lembro exatamente onde está escrito, mas tem um texto que fala assim, olha, você, não sei se me chama, mas assim, você chama de Senhor, mas não age como. Não vive de fato como tal. Então como você pode chamar de Senhor aquilo que você não vive como? Quando eu observo, de fato, o preço de fato já foi pago na cruz. Eu não preciso fazer nada para pagar esse preço pela minha salvação. Não tem. Mas não é algo que é automático. Se Jesus fez algo por mim, não é algo automático eu entregar, então, olha o que você fez. Amigo, eu estou com você agora. Eu te devo minha vida, né? Agora eu sou teu. Você me comprou, tá tudo certo. Não é obrigação, você entende? É gratidão. E a missão ela é clara, é urgente. O reino de Deus ele não espera as nossas desculpas, não espera as nossas condições, não espera os nossos adiamentos. Ou seja, é a hora agora de deixar para trás o discípulo superficial, o discípulo hesitante, né? É hora de deixar para trás essas questões e avançar com determinação nessa missão. O nosso coração, ele tem que estar tão firme em Jesus, tão firme nesse amor, que não tem espaço para voltar para trás. A nossa mão ela tem que estar tão firme nesse trabalho, tão firme no arado, que não tem outra direção que não seja só reto, para frente, tá, toda hora. E talvez você pense, né? Ah, mas eu sou fraco. Eu não tenho força. Não tenho qualidade. Não tenho nada. Eu não tenho. Não dá para chegar num nível de compromisso aqui. A gente pensa assim, não, a régua de Jesus é alta, né? Só que aí que tá, não precisa fazer isso sozinho. Jesus, que é o mesmo que chama, é o mesmo que te promete estar com a gente, dia após dia, até o fim das nossas vidas. Jesus, ele oferece a missão, ele dá a missão, mas ele também dá a forma como a gente pode fazer e cumprir essa missão. Ele dá o propósito, mas dá as ferramentas também. O reino de Deus, ele não floresce pelas mãos de admiradores distantes, pessoas só na emoção. Mas ele floresce através do coração dos amigos íntimos de Jesus, que com amor de verdade, uma mão firme no arado, suporta tudo como ele suportou. Eu já falei isso aqui, vale repetir. Quando estava prestes a me casar, a gente estava fazendo um breve acompanhamento, né, com o pastor que estava à frente na igreja na época que a Fê estava lá. E é engraçado que eu falei, não, que ele vai falar para mim, né? Vai falar para ser uma pessoa boa? Meu pai já falou isso, né? Minha mãe também. Lá em casa a gente tem, bem regradinho. Não tem novidade, mas vamos, né? Vamos. Em respeito, né? Em amor, né? Porque tinha uma relação do pastor com a Fê. Eu falei, vamos lá. E eu lembro muito bem que ele chegou e ele me alertou a algo que eu não tinha percebido. Ele falou assim, você tem que amar a Fernanda como Jesus amou a igreja. Ou seja, se preciso for, morrer por ela. E aí você olha e fala, eita, é verdade. Eu preciso amar a Fernanda como Jesus amou a igreja. Olha que forte esse amor. Olha que forte. Então, utilizo esse exemplo, essa questão, a mesma aqui. Nós vamos seguir nessa missão como Jesus seguiu. Suportaremos a missão como Jesus suportou. Jesus não é o exemplo? Se Jesus é o exemplo, é porque dá para ser feito. Se dá para ser feito, então vamos embora. É difícil,
Olha para Jesus, olha para o que ele fez, olha para o que aconteceu. Só que nós devemos amar a obra, devemos amar as pessoas, devemos amar tudo como Jesus amou a igreja, como Jesus se entregou, como Jesus suportou. Então, meus irmãos, que hoje, a partir deste momento, nós possamos ser discípulos comprometidos, deixando para trás uma fé superficial, buscando um contato, buscando um amor muito íntimo de Deus, muito próximo, consciente. Eu já falei isso aqui. Jesus, ele busca discípulos inteligentes. Mas não é questão das coisas que a gente já sabe por aí, não. Discípulos que usam a cachola, conscientes. Não discípulos, ei, vou fazer o que me vier na cabeça, vou agir pelo impulso, pela emoção. Não, é na consciência. Consciência, porque eu amo. Que nós possamos nos transformar assim, cada dia mais, uma fé inabalável, no rumo da missão que foi confiada para a gente. O arado está pronto, está à nossa espera, o campo está grande, tem muita terra ainda. Os dias estão chegando ao fim? Estão, mas ainda tem chão, tem terra para arar. E o arado está à nossa espera, e Jesus também está à nossa espera. Amém? E que possamos então seguir no arado com fé. Amém? Peço para que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer uma oração em tudo isso que a gente ouviu hoje. Você ore no seu íntimo com Deus, naquilo que você enxergou, naquilo que Deus tocou em seu coração, para que nós possamos ter uma fé inabalável. Senhor, nosso Deus, te agradecemos por esta palavra. Te pedimos, Pai, que o nosso coração seja aberto para essa palavra transformadora, Pai. Pai, que nós possamos deixar para trás um estilo de vida de um discípulo condicional, um estilo de vida de um discípulo hesitante, um estilo de vida de um discípulo que só vive na emoção, um entusiasmado, Pai. Que nós possamos deixar de lado todas essas questões, buscar crescer este amor, buscar este amor, que nós possamos entender o custo da missão, que é negar a si mesmo, que possamos negar as nossas questões, deixar para trás aquilo que nos prende, que possamos usar de fato, Pai, não só falar que a sua vida aqui na terra foi um exemplo, mas usar como de fato um exemplo. Que possamos viver com essa fé inabalável, Pai, comprometidos, seguindo na missão, sem pensar no que nós vamos ter ou deixar de ter, mas pensar somente no que o Senhor nos prometeu lá no céu. É isso que te pedimos, Pai. Nos ajude a ser assim. Nos prepare para ser assim. Porque sabemos que ainda há muito trabalho a fazer. E que só nós podemos fazer esse trabalho, Pai. Te pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a meditar ainda mais nessa palavra no decorrer da nossa semana. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Um salve de palmas a Deus. Amém.